Olá, pessoal! Voltamos mais uma vez com a nossa convidada Cláudia Peluso, fonoaudióloga, que vai dar mais algumas dicas sobre linguagem. Bom, Cláudia, que dicas você poderia dar para um pai, para uma mãe, em relação à observação da linguagem da criança? O que é mais importante? O que ela deve fazer para estar estimulando essa linguagem? O que não deve fazer também? O que você poderia dizer sobre isso? Eu acho que uma dica muito importante é a observação dessa criança. A observação da transição da linguagem não verbal para a linguagem verbal. Porque muitas vezes a criança se demora naquela linguagem gestual de apontar, aquele marco importante, sim, mas esse marco avança, né? Ele é importante durante um tempo. Exatamente. Não pode permanecer e estacionar. Né? Então a criança continua apontando, às vezes com um ano e meio, não produz nenhuma palavra e a família continua atendendo, porque está sendo efetiva a comunicação, mas muitas vezes a criança aguarda até que a família faça essa estimulação. Não que cobre a criança, mas se a criança apontou o objeto que ela desejava, apontou a bola, por exemplo, que é um exemplo que eu estou usando bastante, ela pode também falar bó. E a família pode dizer: o que você quer, meu filho? Sim. A bola? O que você quer? Fala com a mamãe, fala com o papai. Estimulando as produções verbais iniciais. Você está falando, eu lembro que eu fazia muito com os meus dois filhos lá em casa. Quando eles apontavam alguma coisa, eu nunca falava aquilo que eles estavam querendo. Então, por exemplo, se ela apontava para a bola, e aí eu falava: é a boneca que você quer? Né? E aí eu insistia um pouco, né, nessa não compreensão, para forçar a falar. O apontar não está fazendo entender, né? Não está entendendo. Então, os dois falaram super cedo lá em casa. E eu sempre usei essa estratégia mesmo de me fazer de desentendida. Porque aí fica muito confortável. A gente compreender, apontou, ou então a gente não compreendeu, a criança aponta para o outro lado, né? Isso. A criança precisa de estímulo. A linguagem é interação, é troca, né? Ela precisa sentir necessidade daquela fala. Aí, o outro precisa compreender o que eu quero, o que eu desejo. E muitas vezes a gente facilita muito, né? Não vou dizer que a gente vai dificultar, mas a gente pode criar alguns pequenos obstáculos situacionais para a criança ter o estímulo e falar. Então isso é muito importante, a criança ter o estímulo para passar da linguagem não verbal para verbal. Os gestos vão permanecer um bom tempo ainda junto da linguagem verbal, né? As expressões com a mãozinha, o olhar, né? Isso não tem a menor importância. A gente fala aqui o tempo inteiro com a mão, exatamente, né? Com o corpo, faz parte da nossa linguagem, mas eles não podem ser exclusivos, os gestos não podem ser exclusivos. Então, essa observação dessa transição é importante. Uma outra dica também que eu acho bastante importante é o uso de celular, de iPad, de vídeos, que eles adoram, né? Eles têm muita facilidade, mas é necessária a moderação, né, nesse uso, não ser um uso cotidiano, mesmo, excessivo, várias vezes ao dia, porque o que acontece? É uma brincadeira solitária. Ninguém aprende a falar com celular, com iPad, com vídeo, né? Tem que haver interação, tem que haver atenção compartilhada, e a criança vai falar e a televisão não vai responder. Então é necessário realmente a brincadeira compartilhada. Então é sentar no chão, brincar de casinha, brincar de bola, né? Contar história, ler livros, brincar de dedós, fantoches e conversar. O diálogo é fundamental. Conversar com a criança na hora do banho. Vamos tomar o banho, mas o sabonete está cheiroso. Essa barriguinha, nomear as partes do corpo. Se vai passear, já falar com antecedência. Vamos visitar a vovó, né? Vamos sair de carro, vamos sair de ônibus, e nomeando os espaços, os lugares. O que está fazendo, o que está fazendo. Comentando sobre o que está fazendo. Isso, porque isso vai trazer para a criança a necessidade de estar correspondendo. Se alguém está falando, daqui a pouco a criança começa a responder, começa a repetir. A criança inicia um processo de imitação, né? Não só facial, mas também verbal. Né? E é um processo muito importante a imitação para o desenvolvimento da linguagem. Então,
aumentar a quantidade de brincadeira, né? Interativa, compartilhada, né? interativa, e diminuir Os eletrônicos. os eletrônicos. Essa é uma dica que eu acho bastante importante nos dias de hoje. Uma outra coisa que eu percebo também muito, Cláudia, são os adultos falando errado com a criança. Ou o próprio adulto falando de uma forma mais infantilizada, ou repetindo a forma errada que a criança fala. O que você tem a dizer sobre isso? Uma coisa muito importante a gente entender, como eu falei no outro vídeo, que a estrutura, que a forma como a criança fala, bó significa bola. Mas se ela falar bó, a estrutura não está completa, né? Mas o significado está correto, o porquê ela fala, porque ela quer brincar com a bola, está correto. Então não há necessidade de cobrar a palavra completa e nem de repetir ela da forma como a criança produz. Até porque ela não vai ter a imitação, né? Isso, não vai ter imitação e vai achar que você não compreendeu, porque o nome daquilo não é bó, é bola. A criança Ele falou sabe, bó, né? pensando bola. Sim. Então, na verdade, quando você fala isso, filho, eu vou pegar a bola pra gente brincar. A criança se sente valorizada e, ao mesmo tempo, você tá dando o modelo correto da palavra. E a criança, pela imitação, pela atenção auditiva, ela vai, nas próximas vezes, tentar reproduzir a palavra da melhor forma. Nós esperamos que essas dicas tenham te ajudado a auxiliar o seu filho nos momentos de aquisição da linguagem. Se você gostou do nosso vídeo, curte, compartilhe com seus amigos, se inscreva no nosso canal e acompanhe o Estúdio da Criança nas redes sociais. Até o próximo!